Recentemente foi postado no portal E-Cidadania do Senado Federal uma consulta pública perguntando se a prática da psicoterapia tem que ser exclusiva de psiquiatras e psicoterapeutas. Esse é um tema bastante interessante que vale a pena ser discutido e, inclusive, ser olhado mais de perto. E é isso que eu sugiro na gente fazer no vídeo de hoje. Para começar, já é importante a gente dar uma olhada lá no portal E-Cidadania do Senado Federal. Então aqui está uma consulta pública, onde basicamente a gente vê a proposta que foi feita, a votação, em que pé está, mas eu aconselho a todos, quando vierem aqui no portal E-Cidadania, que inclusive aconselho fazer o cadastro e participar, é uma forma das pessoas participarem da vida política do país, né? Clicar aqui em ler texto da proposição. Isso aqui pode ser muito interessante e ele está aberto. Eu dei uma olhada aqui nele antes da gente começar a conversa. Um ponto que é importante ressaltar, né? A ideia legislativa, para ela virar aqui uma consulta, ela tem que ter alguns apoios, ela pode ser sugerida por qualquer cidadão. Nesse caso, quem foi o proponente foi o Ícaro. Aqui estão as informações dele, né? E aí o Ícaro, na proposta dele, ele escreve um pequeno textinho chamado depoimento, e eu vou usar este depoimento do Ícaro para a gente poder tecer aqui alguns comentários a respeito dessa proposta, né, de regulamentação da psicoterapia como prática privativa de psicólogos e psiquiatras. Para começar, ele diz o seguinte: essa ideia legislativa surgiu diante do fato de a psicoterapia não ser uma atividade privativa de profissionais da psicologia e médicos psiquiatras no Brasil. O que está acontecendo no país é motivado pela falta de regulamentação adequada dessa prática terapêutica. E aqui é essencial que a gente converse sobre qual é a função de uma regulamentação, né? Qualquer prática humana dentro de uma sociedade, ela precisa ser regulamentada, senão ela fica impossível de ser praticada, né? A convivência começa a se tornar, começa a ser um obstáculo para a convivência entre as pessoas não ter regras. E isso é muito importante, tá? Imagine agora qualquer jogo que você já jogou na sua vida, de dominó a banco imobiliário. Qualquer jogo precisa de regras. Se não tem regras, ou se as pessoas corrompem as regras, não seguem as regras, fica-se impossível de jogar o jogo, fica-se impossível de se sentir confiante de que é justo o resultado do que está acontecendo ali, e fica-se também muito complicado de querer se engajar naquela atividade. Então, a regulamentação, seja das práticas profissionais, seja da atuação dos médicos, seja da atuação dos engenheiros, seja inclusive a regulamentação de trânsito. Você consegue imaginar o trânsito sem regulamentação? Seria impossível, seria a mesma coisa do que sair andando num campo minado, assim. Seria muito perigoso. E é por isso que sim, é bastante relevante uma proposta, né, de ideia de parlamentar, né, uma sugestão de ideia parlamentar desse tipo, para que eventualmente isso seja discutido, visto e possa ser julgado, né? Então, o Ícaro continua no seu depoimento aqui, dizendo que o termo psicoterapia é uma denominação mais ampla para um termo mais curto e comum, terapia. Quando falamos em terapia, vem na mente de todo mundo um setting terapêutico, onde se busca curar ou atenuar problemas psicológicos por meio da ciência da psiquiatria e da psicologia. Tem uma discussão antiga dentro da psicologia de que terapia a gente não é privativo nosso, mas psicoterapia é algo que a gente poderia considerar mais privativo nosso. Isso aqui é um baita de um problema, tá? Porque mesmo que psicoterapia seja algo mais privativo da gente, né, dos psicólogos e dos psiquiatras que têm formação como terapeutas, vem um grande problema, que para o senso comum, a terapia é o termo corrente utilizado para se denominar o que a gente entende por psicoterapia. Então, as pessoas vão se utilizar do termo que correntemente é mais utilizado e que vão beneficiar elas, sejam quaisquer profissionais que forem, né? E em seguida, o Ícaro continua. Entretanto, estão surgindo cursos livres de terapia que permitem ao cidadão que não cursou bacharelado em psicologia ou uma graduação em medicina, com residência ou pós-graduação em psiquiatria, oferecer serviços de psicoterapia. É justamente este profissional que está se valendo da falta de regulamentação para atuar como terapeuta. E aqui tem um ponto que é muito importante, né? Por que uma pessoa tentaria atuar como terapeuta? Qual é a vantagem dela de se passar por um terapeuta, né? Ou, melhor dizendo, por que essa pessoa não chama de
tratamento? Ou por que essa pessoa não dá qualquer outra denominação para o que ela vai fazer? E por que é importante, de alguma maneira, gerar uma espécie de associação nebulosa com a própria psicologia? Isso aqui é essencial, porque passa também pelas pseudociências. Geralmente, as pessoas se utilizam desses termos intermediários, desses termos genéricos, para poder, de alguma maneira, angariar legitimidade para aquilo que está fazendo. Então, estou propondo aqui um tipo de tratamento quântico para a depressão. Só que se eu falar que é um tratamento quântico para depressão, talvez as pessoas olhem e tenham uma impressão de que isso não é algo bom, algo saudável, algo que tem algum tipo de peso, algo que seja apoiado talvez por evidências. Mas se eu digo que eu sou um terapeuta ou alguma coisa nebulosa, eu sou um especialista em comportamento humano e eu sou um terapeuta que aplica um tipo de técnica terapêutica, olha, terapeuta, terapêutico, terapeuta, terapêutico, sendo repetida a exaustão para tentar, de alguma maneira, tornar as fronteiras do que este profissional, esse possível charlatão e um psicoterapeuta, um psiquiatra de verdade fazem. As fronteiras vão ficando cada vez mais porosas até que, ao se olhar uma propaganda dessa pessoa, ao se olhar um panfleto dessa pessoa, ao se ver um vídeo na internet dessa pessoa, você chega à conclusão de que, provavelmente me ajude, mas esse cara é um terapeuta. E essa busca por legitimidade é importante ser discutida, porque é o que está por trás de muitos pastores evangélicos fazerem o curso de psicologia. Porque aí eles angariam a legitimidade do curso de psicologia, da ciência da psicologia, para emplacar algo que não tem respaldo científico, como, por exemplo, a cura gay, o que é um baita problema também, né? Seguindo aqui, na proposta do Ícaro, o terapeuta com esse perfil não responde nem é fiscalizado por nenhum conselho profissional, como nós, psicólogos e psiquiatras. Uma pessoa que se passa por um terapeuta, mas que não tem graduação na área da saúde mental, como os psicólogos e psiquiatras, poderá ficar livre de responder legalmente por intervenções que se mostrarem ineficazes ou inadequadas. Aqui vem aquela grande questão, né? Cui bono? A quem interessa isso, né? E obviamente que isso interessa a uma série de coaches, de terapeutas holísticos, de pessoas que aplicam terapias alternativas e toda uma série de pessoas que de alguma maneira se beneficia de não haver uma regulamentação para isso, né? Entretanto, aqui o Ícaro ele fala sobre a fiscalização do conselho e tudo mais. O que nós psicólogos vemos na prática é que o conselho tem uma atuação bastante tímida na fiscalização, muitas vezes atuando por meio de denúncias quando elas acontecem, né? Então é muito comum, por exemplo, haver denúncias de comunidades terapêuticas que geralmente são usadas no tratamento, né, de pessoas com adição, problemas com drogas, problema com álcool e tudo mais. Geralmente tem ali alguma interferência religiosa no meio, mas também muitas vezes ocorrem abusos de vários tipos. E psicólogos que atuam nessas instituições, se eles seguissem o seu código de ética, eles deveriam denunciar essas instituições por ferir ali questões de dignidade humana e tudo mais. Quando não o fazem e são denunciados, aí sim o conselho faz alguma coisa. Mas sendo bem sincero, além da regulamentação, teria que se pensar numa forma de fiscalização mais eficiente, né? O que acontece com essa pessoa que se passa por terapeuta? Hoje em dia, talvez ela se enquadraria ali num critério, não sou advogado, tá? Mas estou pensando aqui junto com vocês, talvez ela se enquadraria num critério de charlatanismo, que é um crime, ou talvez, dependendo do que ela expôs, né, do como a gente consegue reunir provas, mas se ela está se passando por psicólogo, se passando por psiquiatra, assim, abertamente, talvez falsidade ideológica. Mas olha como é cinzento, né? E a gente tem que também ver como se faz para provar esse tipo de coisa e qual é o tipo de sanção, de punição que essa pessoa receberia, né? Isso são duas coisas que são bastante importantes para a gente considerar. Seguindo aqui o penúltimo parágrafo do depoimento do Ícaro, por outro lado, se um psicólogo comete uma imperícia ou falha ética, o paciente pode prestar queixa no Conselho Regional de Psicologia. Se a denúncia for comprovada, o psicólogo responsável pelo atendimento poderá sofrer algumas consequências legais. Como eu disse anteriormente, isso aqui
é um pouco mais cinzento, né, do que preto no branco, assim. Mas, obviamente, melhor ter regulamentação, né, do que não ter. E aqui eu acho que fica uma reflexão importante, que é a questão do pacto social, né? O, Se nós não tivermos uma espécie de regulamentação, a vida em sociedade fica impossível, como dito anteriormente, né, lá no começo do vídeo. E aí, o Ícaro termina dizendo que vários países já têm regulamentação sobre a prestação de serviços de psicoterapia, e é importante alertar que o exercício desse serviço sem preparo regular poderá colocar em risco a sociedade. Caso a ideia seja transformada em projeto de lei, a expectativa do Ícaro é que o Congresso Nacional dê a merecida atenção aos serviços de saúde mental. Atualmente é uma desordem generalizada na prática da psicoterapia, e acreditem ou não, um mau psicoterapeuta pode causar sérios problemas ao indivíduo. É, isso aqui é algo que normalmente não é tão discutido, né? O quanto um profissional da saúde, como um psicólogo, um psicoterapeuta, ele tem uma série de responsabilidades, né? E uma série de cuidados que ele deve tomar. Quando nós vamos atender um paciente, por exemplo, com sintomas de depressão, nós tentamos nos atentar às possíveis causas orgânicas da depressão, tentamos eliminar elas antes de assumir que as causas são psicológicas. Geralmente são multifatoriais, né? São tanto orgânicas, quanto ambientais, quanto psicológicas. Mas existem alguns casos que a depressão é preponderantemente orgânica, como em casos de hipotireoidismo, casos de deficiência de ferro, né, de anemia. A gente pode observar, muitas vezes, sintomas muito parecidos com a depressão, mas na verdade tem causa praticamente exclusivamente orgânica. Quando não se tem uma formação na área da saúde, uma graduação, uma especialização, isso pode passar batido. E essa pessoa pode ser tratada de maneira ineficaz por muito tempo. Aí você pode até se perguntar, mas qual o problema, né? Além do tempo perdido, porque isso é gerar prejuízo para o outro, né? Prejuízo de tempo, prejuízo de dinheiro e prejuízo de qualidade de vida. Uma pessoa que fica 2, 3 anos num profissional que não tem o devido preparo, ele basicamente está perdendo 2, 3 anos de uma vida que poderia estar sendo vivida com uma melhor qualidade. Além dos recursos financeiros e do tempo. E quando eu falo sobre tempo, eu estou falando sobre um dos recursos que a gente tem que são mais escassos, né? Não tem como se obter mais tempo. Então, 5 anos, 3 anos de uma vida perdidos, né, vividos com uma baixa qualidade, quando se poderia ter uma qualidade melhor, é um baita prejuízo para essa pessoa, que tem que ser considerado também. E aqui eu não estou colocando situações mais delicadas ainda, né, como, por exemplo, o tratamento de crianças com autismo, que precisa ser realizado por pessoas que têm uma formação adequada, ou até mesmo pessoas que tenham condições graves psiquiátricas, né? Transtornos alimentares, tenham transtornos psiquiátricos mais difíceis de se manejar, como esquizofrenia, ou borderline, ou bipolaridade. Essas pessoas podem descompensar ainda mais, essas pessoas podem entrar num sofrimento muito maior, essas pessoas podem colocar em risco sua própria integridade física e a integridade física dos familiares. E isso pode ser sempre ampliado quando é conduzido por profissionais sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de formação na área. Então, de certa maneira, né, eu acho que eu queria apresentar um pouquinho esse panorama geral, para que a gente tivesse não só a ideia da votação, mas o que está por trás da votação dessas questões, pudesse ampliar um pouquinho os tópicos aqui que o Ícaro trouxe na proposta dele, e que vocês também, com esse maior esclarecimento, possam, de alguma maneira, a partir do que vocês decidirem, também ir lá participar, votar no que vocês acham mais adequado e, obviamente, nas próximas votações também tentar contribuir de alguma maneira. Inclusive, se você quiser ir para a votação, tem um link na descrição do vídeo aqui embaixo para você já poder ir direto para lá e expressar sua opinião.